Boa tarde a todos. Eu sou a Priscila Carbone, sócia da área trabalhista aqui do Madrona Advogados, e a convite da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil, mais uma vez, hoje a gente aceitou vir falar sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados e os impactos, especialmente nas relações de trabalho consumeristas, né? Primeiramente, a gente gostaria de agradecer à Câmara pela oportunidade de estar aqui nesse fórum mais uma vez e falar sobre esse assunto tão relevante, né, uma temática tão envolvente e atual aí para todas as empresas. Agradecemos ainda a todos os participantes, os inscritos, os representantes das empresas associadas à Câmara, que estão aqui acompanhando a gente. Sobre esse assunto tão relevante, como eu disse, ontem mesmo foi o dia da celebração do Dia Internacional da Proteção de Dados, né? Está sendo comemorada aqui a Semana da Proteção de Dados. E por conta de todas as discussões que vêm ocorrendo em relação a essa lei alterada e em vigor efetivamente desde setembro de 2020, e a todos os impactos que ela traz, como eu disse, né, nas relações, em relação ao tratamento de dados, tudo vai girar em torno da discussão e dos impactos referentes a essa lei. Né? Ela tem alguns efeitos e algumas aplicações mais efetivas e expressivas, como eu disse antes, e aqui a ideia é trazer justamente aonde ela vai ser mais expressiva, que são nas relações consumeristas, contratuais, consumeristas, e nas relações de trabalho. Então, o Fábio Gazzoni, advogado da nossa unidade de direito societário e especialista e responsável pela nossa área de LGPD, vai falar um pouco a respeito dos aspectos gerais da lei e principais impactos nas questões consumeristas, né, Fábio? E logo em seguida, a Fernanda Ferraz, em relação ao tema mais especialista nas relações de trabalho e a tudo que a lei se aplica às relações de trabalho, desde o âmbito da seleção de candidatos até a relação de emprego ou de prestação de serviços de forma geral. Né? Então, eu passo a palavra agora para o Fábio, e bom evento a todos. Obrigado. Bom, boa tarde. Acho que fazendo aí uma apresentação geral da lei, o que a gente tem, né? É uma lei que trata de proteção de dados pessoais, né? Então não são dados de pessoas jurídicas que a gente está falando, e é uma lei bastante similar à legislação da União Europeia. Vários dos modelos, conceitos e até hipóteses de tratamento são de alguma forma refletidos na nossa legislação, a exemplo da União Europeia, incluindo a extraterritorialidade, né? A nossa lei se aplica a todos os dados coletados aqui, independentemente de onde a pessoa se localize, né? Vigência da lei, a gente tem hoje, ou teve já no passado, né? Acho que 3 datas importantes aí na LGPD. Acho que a primeira dela, lá em 2018, quando foi criada a Autoridade Nacional, que só foi constituída de fato efetivamente há poucos meses. Isso ocorreu já no passado. No final do ano passado, em 2020, os artigos substanciais da lei começaram a viger, incluindo todas as obrigações das pessoas que tratam dados e as responsabilidades. E só no final, ou em agosto desse ano, que as sanções administrativas poderão ser aplicadas pela autoridade nacional. Certamente isso não significa que o Poder Judiciário e outros órgãos da administração pública já não possam atuar, e de fato estão atuando, que é o que a gente vê aí muito intensamente aí o PROCON e o Ministério Público já questionando aí as obrigações das empresas, independentemente de uma atuação específica da autoridade. E lembrando, claro, que além da LGPD, ela não é a única lei que trata de privacidade no Brasil. A gente já tem aí a privacidade como um princípio já constitucional, já previsto também no Código Civil,
e tem outras regras específicas também sobre cadastro de pessoas e acesso à informação já no Código de Defesa do Consumidor e no Marco Civil da Internet também, e outros regulamentos mais específicos aí para instituições financeiras, tem regulamentos específicos do Banco Central, e o Conselho Federal de Medicina também traz alguns aspectos aí para aqueles profissionais que atuam na área da saúde. Hipóteses de tratamento, né? O que a lei traz? Em regra geral, nós temos 10 hipóteses para enquadrar qualquer tratamento de dados no Brasil. E, necessariamente, se você trata dado pessoal, e tratar dado pessoal na definição da lei é tudo, assim, se você acessa, se você vê, se você apaga, se você compartilha, tudo de alguma forma é tratamento, você tem que enquadrar essa sua ação em uma dessas 10 hipóteses. Naturalmente, nem todas elas se aplicam a pessoas jurídicas e a empresas privadas, algumas são específicas aí para órgãos de pesquisa e para o poder público, mas a primeira delas, e mais ainda, acho que um detalhe, essas hipóteses são para dados em geral, para dados sensíveis, que são aqueles dados ali relacionados à saúde, à sexualidade, política, filosofia, de alguma forma tem uns tratamentos mais restritos, e quando esses dados são de crianças e adolescentes, mais restritos ainda, tá? A gente está falando só como regra geral. Acho que o primeiro deles, no tratamento, das hipóteses de tratamento, é o consentimento, né? Esse consentimento tem que ser livre, escrito ou demonstrável de alguma forma, né? Informado e inequívoco do titular dos dados. Aí um cuidado específico que a gente tem que ter para ter certeza que não houve vício do consentimento, né? E que esse consentimento a gente vai ter que guardar de alguma forma a prova dele, para depois, se tiver algum questionamento, a gente demonstrar. Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador, essa é uma segunda hipótese. Políticas públicas, acho que não se aplica às privadas, a mesma coisa o seguinte, que seria para a realização de estudos por órgão de pesquisa. Execução do contrato, esse é uma hipótese bastante regular de enquadramento, ou procedimentos preliminares, claro, para a celebração desse contrato. Exercício regular do direito em processo judicial ou administrativo. Naturalmente, você precisa usar um dado ali para se resguardar ou se defender em alguma ação. Proteção da vida, uma hipótese bastante ampla, para atender legítimos interesses do controlador, que é também uma outra hipótese bastante ampla que a lei traz, sujeito, claro, a umas regras específicas ali de ter um relatório de impacto e se ater a dados que são necessários de fato ou essenciais de fato para atender esse legítimo interesse, e proteção do crédito, né? O que a gente vê dessas 10 hipóteses é que o consentimento, sendo ele, que a gente vai ver mais para frente ali, revogável, né? O ideal é que, quando a gente vai tentar enquadrar de alguma forma um tratamento, buscar enquadrá-lo nessas outras 9 hipóteses aí possíveis de tratamento de dados pessoais. Acho que, seguinte, Fernanda, transferências internacionais, né? A lei também ela rege o que seria transferências internacionais, acho que isso é importante aí para a Câmara japonesa, eventualmente empresas que têm aí sede ou afiliados no exterior. As transferências internacionais elas são restritas pela lei, que traz ali algumas hipóteses em que você poderia fazer essa transferência internacional de dados, lembrando que o simples fato de você ter um servidor lá fora também já pode ser considerado como uma transferência internacional, tá? Bom, ela é permitida, a princípio, para países ou organismos que têm o mesmo grau de proteção da nossa legislação. Isso ainda a autoridade nacional vai ter que dizer para a gente quais países são. Outra hipótese, quando o controlador que vai fazer essa transferência internacional, ele dá garantias de fato
o dado transferido vai ser protegido. Isso a gente faz com cláusulas globais, cláusulas específicas, normas corporativas, selos ou certificados. E, de novo, a autoridade nacional deve dar o respaldo para essas cláusulas. Uma outra hipótese é quando a autoridade autorizar especificamente, quando houver proteção da vida, ou, por último, quando tiver o consentimento específico, né, do titular do dado. O que a gente vê é que muitas dessas hipóteses, elas ainda dependem da autoridade nacional, né? Inclusive, aí saiu há pouco, ontem, aí, um cronograma que a autoridade tem para as providências que ela vai adotar aí nos próximos anos. E a questão de transferência internacional ainda não está nas suas prioridades. Está previsto para ela regular isso só no primeiro semestre de 2022. E a gente entende que, nesse interregno, talvez ela possa aí designar talvez algum organismo de certificação para cláusulas padrão ou cláusulas específicas, né? Princípios da lei. A lei traz vários princípios do que seriam aí que devem ser observados quando você trata um dado pessoal. São como assim, a lei é bastante principiológica, né? Acho que todo mundo que lê a LGPD, ela percebe isso. Os temas são bastante vagos, tem alguns conceitos amplos, abstratos, que, por fim, acarretam aí na maior discricionariedade de quem interpreta a lei, né? O que dá aí alguma insegurança para aqueles controladores que estão tratando dados pessoais e dá algum poder a mais para as autoridades aí, ou para quem vai questionar se o controlador de fato está cumprindo ou descumprindo a legislação. Acho que desses princípios, acho que mereceram destaque aí a finalidade, né? Toda pessoa que controlar ou tratar dado pessoal, ele deve ter um propósito específico para esse tratamento. Esse propósito ainda deve ser explícito e informado ao titular dos dados. Daí a necessidade, acho que de todo mundo que está fazendo a adequação aí, de ter uma política de privacidade que é informada a todos os titulares de dados, seja você colocar isso no seu site ou de você colocar isso nas cláusulas do contrato que você está assinando com essa pessoa. A necessidade é um princípio bastante importante, que a lei exige que você só use o mínimo necessário para aquele tratamento, né? Então, tudo que for em excesso deve ser evitado. Se você não precisa da informação de um titular para realizar a sua atividade, você deveria, em tese, se abster de colher essa informação e guardá-la no seu banco de dados. Acho que livre acesso também é um princípio importante, porque a lei ela resguarda ao titular do dado o direito de ser informado e de acessar o que está sendo realizado com os dados dele pela empresa. A transparência, acho que a gente já falou também, e a segurança, né? Que a lei exige que você adote aí medidas técnicas e administrativas aí para a proteção dos dados pessoais. De novo, sendo um princípio e a lei não trazendo aí quais seriam essas medidas técnicas e administrativas mínimas, o que deve ainda ser eventualmente definido pela autoridade nacional, o ideal é que toda empresa, de alguma forma, adote alguma medida que seja, conforme o padrão de mercado, até que a gente tenha aí uma definição mais clara da autoridade nacional. Acho que no próximo slide a gente vê ali os direitos que todo titular do dado tem, né? Que é a confirmação de existência do tratamento, uma correção dos dados, se eventualmente tiver algo errado, anonimização ou bloqueio de dados que são desnecessários, excessivos, né? Portabilidade dos dados, isso é importante aí para quem fornece algum serviço ou produto que tem similar no mercado e facilitaria a transferência de um cadastro de uma pessoa para outra. Eliminação dos dados quando tratados com o consentimento do titular. Certamente, acho que tem uma ponderação que a gente tem que fazer aí,
que, mesmo tendo o consentimento do titular para algumas hipóteses, você ainda poderia, em tese, guardar os dados ali, se for para defesa, provavelmente, ali do processo judicial, ou cumprimento de uma obrigação legal. Então, também não é algo puro e simples. Informação sobre o compartilhamento que é feito e a revogação do consentimento, como a gente falou, né? Acho que daí a importância, eu acho, do registro de todos os tratamentos que são feitos pela empresa, de ter uma pessoa responsável por isso dentro ali e de ter um suporte de TI ali que possa, de fato, gerar os relatórios necessários, lembrando que um relatório simplificado ele tem que ser fornecido, a lei fala imediatamente para o titular, quando ele solicita qualquer um desses direitos, e em até 15 dias um relatório detalhado, em que, em tese, você deveria informar aí tudo que você fez, precisar todas as empresas que receberam os dados pessoais desse indivíduo, seja lá um operador com quem você compartilhou, ou transferiu o dado. E o descumprimento, certamente, desses direitos pode ensejar ali a responsabilidade, né, do controlador. Acho que no próximo slide a gente trata um pouco disso. Que o controlador ele é responsável amplamente aí falam de qualquer dano patrimonial, moral, individual ou coletivo ali, sendo obrigado a reparar esse dano, né, para o titular dos dados. Isso é o controlador e tanto o operador dos dados também, ele pode responder solidariamente, né, quando ele descumprir a legislação. Lembrando que o controlador é aquele que, de fato, colhe os dados no primeiro momento e toma as decisões do que vai fazer com o dado, e o operador seria, de alguma forma, um auxiliar que vai fazer um tratamento em nome desse controlador, né? Acho que, ainda com relação à responsabilidade, é uma obrigação do controlador, toda vez que tem um incidente de segurança, ele divulgar para o titular dos dados e para a autoridade nacional que ocorreu esse incidente de segurança. A lei ali traz algumas regras de como isso deve ser feito. E lembrando que tem ali umas penalidades importantes que são previstas na legislação, aí, penalidades administrativas que vão ocorrer só em agosto desse ano, né? Que seria a advertência, a multa de 2% do faturamento, que é algo que tem sido divulgado bastante no mercado. Essa dosagem da penalidade ainda vai ser definida pela autoridade nacional, mas já a gente, tendo a previsão na lei de que a defesa dos interesses, né, desses titulares pode ser feita em juízo, a gente já percebe essa atuação aí, tanto de titulares de dados, como do Ministério Público e de outros organismos como o PROCON, aí, na defesa desses direitos dos titulares e exigindo das empresas aí o seu cumprimento, né? Acho que, indo especificamente para relações de consumo, o que a gente tem? No próximo slide, Fernanda. Lembrando que a lei é geral, ela se aplica a todos os indivíduos, né, as pessoas físicas ali cujos dados são tratados, e o consumidor, como titular dos dados, certamente o consumidor, pessoa física, ele tem todos os direitos iguais a qualquer outro titular, né? Mas, assim como o empregado, os consumidores podem ser ou tendem a ser mais demandantes aí dos seus direitos e, eventualmente, causar mais demandas ou questionamentos aí para a empresa. A gente pode notar aí na cartilha do PROCON, que foi lançada esse ano, já alguns focos de atenção aí que o PROCON e os consumidores já têm. A primeira delas é a política, né? O PROCON ele fala que a empresa deve evitar políticas de privacidade extensas, pouco claras, com autorizações genéricas e abrangentes, que obrigariam de forma o cliente a concordar com tudo para ele ter um serviço ou produto, né? Então, a ideia do PROCON é que, olha, se você precisa de alguma autorização, que ela seja específica, que ela seja precisa, que ela seja destacada, né?
que eu possa dar ou não dar e ainda assim poder receber o produto eventualmente. O PROCON também, ele defende ou ele coloca lá na sua cartilha a importância de ter um encarregado, uma pessoa específica designada para recebimento dessas demandas aí, preferencialmente no site da empresa. Compartilhamento, o PROCON se preocupa bastante com compartilhamento de dados. Tá? Ele reconhece, claro, que o compartilhamento traz benefícios, né? O desenvolvimento científico, social, serviços mais ágeis aí que pode acontecer, mas ele exige transparência e que se evite abusos, né? Consentimento, como a gente falou, acho que o PROCON bate bastante nessa tecla e ele lembra que se não houver transparência ou se tiver qualquer vício, esse consentimento pode ser nulo, né? Invalidando aquele tratamento que foi feito. E ele lembra que alterações das políticas de privacidade, elas devem ser sempre informadas ao titular, e quando tiver alguma alteração da finalidade do tratamento, essa informação ela deve ser prévia ainda por cima. O canal hoje de atendimento do PROCON, se a gente entra no site dele, você já nota ali que tem um campo específico relacionado à proteção de dados, já trazendo hipóteses ali de dados incorretos, dados coletados sem autorização, dificuldade na exclusão de dados pessoais, ausência de informação, falta de informação sobre o responsável pela coleta dos dados, que mostra o PROCON já atuante e tanto no sentido de demandar, de instruir os consumidores, né, de seus direitos, mas também de demandar das empresas e controladores de dados que esses direitos sejam observados, né? E o PROCON sempre alerta na sua cartilha que, além daquelas medidas, sanções administrativas que a gente tem da autoridade nacional, existem infrações penais previstas no Código de Defesa do Consumidor relacionadas especificamente a dados, né? Ali tem 2 artigos, acho que o 72 e o 73, que falam que impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações sobre ele que constem de cadastros, por exemplo, ou deixar de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante do cadastro, isso tem como pena prevista detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, né? Acho que de casos aí que a gente viu que estão relacionados de alguma forma aí, ao consumidor, acho que a questão do WhatsApp, que é bastante recente, o PROCON ele notificou recentemente o WhatsApp aí demandando informações sobre o compartilhamento que ele faz com o Facebook, né, questionando o motivo desse compartilhamento e o porquê que ele precisaria compartilhar para prestar os serviços de mensagem. A Enel também, no ano passado, foi notificada pelo PROCON por um vazamento de dados cadastrais que ocorreu. Cirela, acho que é um caso que saiu bastante na mídia, ela compartilhava dados dos compradores dos imóveis com outros fornecedores de serviço ali de piso, decoração, vidraceiros, etc., que contatavam esses clientes, e um cliente entrou na justiça contra a Cirela e ele ganhou um dano moral aí de 10 mil reais. Acho que Serasa é um caso do ano passado também, que o Poder Judiciário determinou a suspensão da comercialização de dados pessoais que eles faziam, a princípio, sem consentimento daqueles titulares. E Embraer, né, que ano passado também teve sofreu um ataque cibernético. No caso, ela não foi acionada, aí a gente não teve notícia de nenhuma multa nesse sentido, mas ela divulgou um fato relevante falando aí desse ataque que ela sofreu e dos riscos que causaram aí para os titulares dos dados. Acho que mais importante que a gente vê nesses casos é o potencial dano reputacional aí que as empresas podem sofrer, né? Se elas sofrem algum ataque cibernético ou se elas descumprem aí
alguma regra da legislação. E daí é importante, talvez, de ter aí, junto com o pessoal aí de relações públicas, sempre que tiver algum vazamento, de, claro, atender a legislação e fazer um reporte disso, mas também tentar controlar, de alguma forma, o discurso e mostrar que a empresa ali, por mais que tenha sofrido algum ataque ou até descumprido pontualmente alguma obrigação específica ali prevista na lei, tentar demonstrar de alguma forma que ela sim se preocupa com a privacidade dos seus clientes ali, para não ter um dano reputacional aí e até sofrer alguma retaliação dos próprios parceiros aí de mercado, né? Acho que seriam essas aí as considerações. Obrigada. Sem dúvida, essa questão reputacional, ela tem muitos impactos. A gente teve, inclusive, uma discussão aqui na Câmara também a respeito dos impactos em firmar tax, termos de ajustamento de conduta, né, especialmente relacionados a questões de trabalho escravo, trabalho com menores envolvidos, né? Essas questões reputacionais devem ser sensivelmente analisadas mesmo, sob o aspecto legal e sob o aspecto de comunicação e marketing, enfim. Então, dando seguimento aqui, eu peço a palavra para a Fernanda Ferraz, para que ela traga os impactos da LGPD nas relações de trabalho e eventuais recomendações de adequação nas relações de trabalho também. E nós estamos recebendo aqui no chat algumas perguntas. Quem quiser, para que a gente possa responder ao final, tá? Oi, pessoal, boa tarde. Eu vou falar um pouco, né, o Fábio já expôs aí brilhantemente a aplicação da LGPD nas relações de consumo. Eu vou falar agora um pouquinho do impacto nas relações trabalhistas, começando aí indicando que na LGPD ela não há menção específica de tratamento de dados no âmbito das relações do trabalho. Apesar de ter sido uma inspiração, ter se inspirado na lei europeia, né, na GDPR, não tem nenhum artigo que especificamente trate da aplicação. Só que quando se pensa nas relações de trabalho e até outros tipos de contrato, né, contratação de um PJ, contratação de um trabalhador autônomo, é inquestionável que tem um fluxo muito intenso de tratamento de dados pessoais. Então, falando especificamente de empregados, você já começa a coletar dados no momento anterior à própria contratação. Então, já na fase de processos seletivos, né? Então, os candidatos mandam um currículo e com as suas informações sobre escolaridade, histórico, endereço e tudo mais. Então, isso já fica armazenado. A gente tem visto muito, assim, alguns processos seletivos, o candidato, antes mesmo de iniciar o processo, ele recebe, né, um termo de consentimento, né, através do qual ele autoriza o tratamento dos seus dados referentes ao currículo e o armazenamento do currículo por um determinado tempo. Então, a empresa ela pode escolher, vamos manter no nosso banco de dados durante 6 meses ou durante um ano esse currículo. E aí o candidato ele já é informado sobre isso e, se consentir, ele já começa a participar do processo seletivo. Recentemente teve um caso até bastante interessante de um processo seletivo também que despertou alguns questionamentos aí envolvendo a LGPD, que foi do Magazine Luiza, no final do ano passado. Eles fizeram, né, um processo seletivo e o requisito era a contratação de pessoas negras. Então, seria a utilização de um dado, né, um dado pessoal, a cor da pele, e um dado sensível, como forma de, a visão de alguns é discriminar, usar os dados pessoais para fins discriminatórios no processo seletivo. Na época, o Ministério Público do Trabalho chegou a receber umas 11 denúncias, né, de pessoas falando isso, que seria discriminação, e a resposta do Ministério Público, já no sentido de
pareceres anteriores sobre o tema, é de que não se trataria de uma discriminação negativa, mas de uma discriminação positiva e que se tratando de uma reparação histórica. Então, nesse caso, apesar da LGPD vedar a utilização de qualquer dado para fins discriminatórios, nesse caso específico, você tem o princípio aí da isonomia, que tornaria regular a utilização desse dado pessoal, desse critério cor de pele, como uma forma, né, de selecionar candidatos no processo seletivo. Durante o contrato de trabalho também tem uma série de trocas de informações, então os dados cadastrais, filiação ao sindicato, que é considerado um dado sensível, o nome dos genitores, a situação familiar, o nome dos filhos, até porque quando o empregado é contratado, a empresa disponibiliza, né, plano de saúde, e aí ela pergunta para o empregado se ele tem dependentes do INSS, enfim. E no término do contrato de trabalho também, quando a relação contratual ela está para ser finalizada, tem todo aquele tratamento de dados relacionado até a forma de rescisão do contrato. Foi por justa causa? Foi sem justa causa? Qual que é o valor das verbas rescisórias? Essa pessoa ela tem direito a alguma remuneração específica, algum bônus? Então, você também tem uma troca aí de dados no término do contrato de trabalho. Bom, seguindo em frente, tem a questão do consentimento do empregado titular. Então, assim, o que a gente tem recebido muito de dúvida mas o que é me adequar à LGPD? Então, eu posso colocar uma cláusula lá de consentimento genérica em todos os contratos de trabalho e aí, consequentemente, eu estou adequado. E não é bem assim que funciona, né? O tratamento de dados, ele, como o Fábio explicou, envolve uma finalidade. Então, para você obter um dado do seu empregado, do seu colaborador, enfim, prestador de serviços, você tem que explicar o que você vai fazer com esse dado e como ele vai ser armazenado. E existe a possibilidade de você colher esses dados e armazenar independentemente do consentimento desse empregado, desse titular dos dados. Quando se trata, por exemplo, do cumprimento de uma obrigação decorrente do próprio contrato de trabalho ou da lei. Então, eu coloquei aqui como exemplificação informações que são repassadas todo mês para a RAS, para o CAGED, para o E-Social, para o INSS, informação de dependentes para dedução na base de cálculos de imposto de renda. Então, tudo isso é defensável que não precisa você obter, nesse caso, um consentimento expresso do empregado, porque o tratamento desses dados é totalmente justificável na aplicação da lei. E aí eu coloquei aqui uma decisão de um processo da Vara de Trabalho de Santos, que o juiz do trabalho oficiou o INSS solicitando a cópia do prontuário médico do reclamante, e apesar de ser especificamente um dado sensível, não precisou obter o consentimento do reclamante, né, e a argumentação da decisão judicial foi no sentido de que o juiz ele tem essa prerrogativa de solicitar as provas necessárias para o seu convencimento, e dentre essas provas estariam os dados médicos desse reclamante, mas ao mesmo tempo manteve os dados em sigilo. No contrato de trabalho também, a responsabilidade deve ser muito bem estabelecida. Quais são as responsabilidades do empregado? Porque o empregado ele também vai tratar dados. Então, se nós estamos falando, por exemplo, de um empregado que trabalha no RH de uma empresa, a função dele justamente é lidar com dados pessoais, né, de outros empregados, dos colaboradores da empresa, informações de candidatos. Então, esses empregados também têm que ter consciência, né, do que eles devem fazer com os dados, qual é a limitação, o que eles podem armazenar, o que não pode ser armazenado, e isso tem que ser também estabelecido, essa responsabilidade específica no contrato de trabalho, com dados também de fornecedores, outros clientes, até parceiros do empregador. Nesse sentido, eu colei aqui uma decisão da primeira turma do TRT, da terceira região, que o empregado ele havia sido demitido por justa causa,
porque foi apurado que ele encaminhou um e-mail do trabalho, um dado do trabalho, para o e-mail pessoal dele. E a empresa já aplicou uma justa causa com fundamento na LGPD, porque houve um tratamento irregular dos dados. Nesse caso, a turma, ela afastou, né, declarou nula a dispensa por justa causa, porque nesse caso específico, essa conduta até então, ela sempre foi muito tolerada pela reclamada. Então, era comum que outros colaboradores, além desse, mandassem informações para os seus e-mails pessoais. E, ainda que exista um contrato de confidencialidade, né, nós, advogados trabalhistas, sabemos que a justa causa ela é a pena máxima. Então, ela tem que ser aplicada com cautela, não pode ser assim logo de cara. Nesse caso, talvez tivesse sido mais adequada a aplicação de uma advertência, né, ou até de uma suspensão desse empregado, conscientizando de que ele não poderia fazer isso e não partir direto para a justa causa. No tocante à eliminação dos dados, é um aspecto importante também nas relações de trabalho, porque quando é extinto o contrato de trabalho, o empregador, em tese, né, deveria jogar todos os dados fora, né, fazer a eliminação. Mas nós sabemos que esses dados, eles são importantes porque o contrato de trabalho, ele tem consequências ainda que extinto. Então, é possível que esse empregado, ele entre com uma ação trabalhista, né, no prazo de 2 anos da data do término do contrato de trabalho, e aí o empregador precisa ter esses dados, dados de registro de ponto, fichas, né, de registro, às vezes até relatórios médicos, em se tratando de uma ação, por exemplo, que alega que o empregado sofreu um acidente de trabalho. Então, a empresa, nesse caso, ela tem todo o respaldo para manter essa documentação e apresentar essa documentação em juízo no regular exercício do seu direito de defesa. Então, a gente recomenda que, em regra, o prazo assim, para manutenção de dados relacionados enfim, contrato de trabalho, observe os prazos prescricionais trabalhistas, né, de 2 anos, com relação à data do ajuizamento da ação trabalhista, retroagindo para os 5 últimos anos de contrato. Mas é claro que existem exceções, né? A ação, por exemplo, de reconhecimento de vínculo empregatício é uma ação declaratória pura, e aí, nesse caso, ela é imprescritível, né? Não está suscetível aos prazos prescricionais, e a gente recomenda uma certa cautela, né? Pode manter esses dados por um determinado tempo, talvez até mais do que 2 anos, para realmente se resguardar nesse período do empregado vir a reclamar alguma coisa, enfim, que às vezes é muito difícil o empregado entrar só com pedido de reconhecimento de vínculos, ele entra pedindo também outras coisas, né? Então, é recomendável que também seja guardados esses dados por um tempo aí razoável, para a empresa realmente certificar que esse empregado não vai entrar com uma ação. Tem outros prazos também, o FGTS, tinha aquela discussão do prazo de 30 anos de prescrição do FGTS, outros prazos também decorrentes de uma operação societária. Então, por exemplo, pode ser que na negociação de um contrato de compra e venda, as partes determinem a criação de uma escrow account, né, de uma conta garantia. E aí, no contrato vai ter uma cláusula prevendo uma data para determinados dados, né, relacionados a contingências trabalhistas, justamente considerando essa conta aí que vai ser usada como garantia durante 5 anos, por exemplo. Eliminação de documentos médicos e também em caso de pedido de eliminação pelo empregado titular imediata, deve ser analisado realmente caso a caso. Aqui nesse último slide, a gente fez um apanhado aí das ações trabalhistas, né, que circulam com relação à LGPD, e foi feito um levantamento de dados até 26 de novembro de 2020, a partir do Data Lawyer, a pedido do Valor Econômico. Então, a gente tirou esses dados do Data Lawyer, e até essa data tinham 139 processos
na Justiça do Trabalho, envolvendo aí, discutindo 15 milhões mais ou menos. E aí eu escolhi alguns julgados só mesmo para comentar o que está sendo discutido na Justiça do Trabalho. Então, com relação ao tratamento de dados sensíveis, por exemplo, tem esse julgado aí da Vara de Trabalho de Poá, que foi uma ação civil pública ajuizada por um sindicato, questionando, né, procedimentos da empresa com relação à pandemia. E aí, um dos documentos apresentados tinha a lista de empregados que foram contaminados, né, que testaram positivo para Covid. E aí o juiz utilizou, nesse caso, como meio de prova, mas determinou que somente as iniciais desses empregados seriam mencionadas, mantendo esses dados anonimizados. Na segunda decisão sobre guarda de dados, a Vara de Trabalho de Barra Mansa julgou um procedente, um pedido de danos morais à imagem pleiteado por uma professora, porque com a pandemia as aulas presenciais foram suspensas e essa professora começou a dar aulas à distância, mas eram aulas ao vivo. E aí, a partir do momento que a escola decidiu guardar essas gravações, né, gravar as aulas e guardar, a professora se sentiu violada, né, no seu direito de imagem, de privacidade, porque ela entendeu que as aulas deveriam ser ao vivo. E aí, nesse caso, o juiz trabalhista entendeu que não houve danos morais, questão da imagem, mas ao mesmo tempo determinou que, como essa professora não estava consentindo o tratamento desses dados, então que a partir daquele momento a escola se abstesse totalmente de realmente guardar aulas online envolvendo a imagem dela. Tratamento de dados perante órgãos da Justiça. Tem uma decisão de 11/12/2020, né, da Vara de Trabalho de São Paulo, foi feita uma citação do representante legal de uma empresa reclamada por meio do e-mail. E o e-mail foi coletado, né, a informação do e-mail pela Secretaria da Vara, através do perfil do Facebook da pessoa. E aí, nesse caso, na própria decisão, o juiz justificou ter utilizado esse e-mail que foi localizado na página no Facebook da pessoa, porque nesse caso a pessoa tinha colocado a informação do e-mail como uma informação pública. Então, os dados que são por iniciativa do titular, que são publicizados, dispensam, né, o seu consentimento para o tratamento. Então, foi utilizado o e-mail pessoal como forma de intimação. E na última decisão, de 30 de junho de 2020, uma vara de trabalho lá de Congonhas, em Minas Gerais, o juiz ele entendeu que a disponibilização de dados em vídeo, com imagens e sons, como prova judicial no PJE, implicaria na presunção de consentimento do autor, e titular dos dados quanto à forma de tratamento da decisão proferida. Então, basicamente, nesse caso, o juiz, qual que é o procedimento normal na Justiça do Trabalho, sem estarmos em tempos de pandemia? Quando tem uma prova por vídeo, é muito comum a vara intimar a pessoa para ir levar realmente um pendrive, deixar um CD-ROM lá, e aí as partes vão ter acesso, comparecendo também à secretaria e retirando a prova. Como as atividades na Justiça do Trabalho em todo o país foram suspensas, né, e muitas ficaram de forma remota, nesse caso o juiz determinou que a gravação que seria utilizada como meio de prova fosse inserida no sistema do PJE através de um link. E aí, nesse caso, ele entendeu que, como era uma prova, era um dado que seria coletado para servir de prova no processo, não precisaria do consentimento do autor, justamente pela finalidade da coleta daquele dado pessoal. Bom, e para finalizar, a gente tem aqui algumas recomendações para adequação da LGPD, e que, no caso, são recomendações que valem
tanto para as relações de trabalho como para as relações consumeristas. Então, o Fábio, por favor, se quiser também complementar com alguma questão, mas basicamente a gente dividiu nessas fases, né, de conscientização, e é uma fase de das empresas buscarem engajar e conscientizar suas equipes. A segunda fase, o mapeamento dos dados, realmente fazer todo um levantamento de dados que são tratados na empresa, no escritório, e entender quais são os processos de tratamento desses dados. Então, realmente criar um time multidisciplinar envolvendo TI, compliance, área jurídica, marketing, RH, segurança da informação, para fazer uma auditoria e mapeamento dos dados. O terceiro passo seria a avaliação de processos usados, né, o assessment. E aí seria a etapa para diagnóstico do atual processo de tratamento de dados. Então, é identificar e auditar terceiros que tratam dos dados pessoais. Então, faz parte, né, desses procedimentos de adequação. A adequação por si é realmente a empresa, o empregador nomear o encarregado, revisar toda a infraestrutura técnica de TI, adequação de processos, garantir exercício dos direitos do titular, elaborar e rever contratos atuais. Então, precisamos mexer nos contratos, precisamos inserir alguma cláusula que fique mais clara para aquele titular qual vai ser a utilização do dado e a forma de armazenamento. Então, tudo isso tem que ser estudado, né, e adequado. Elaboração de um projeto de LGPD envolvendo jurídico, infraestrutura dentro das próprias empresas, escritórios, elaboração de um plano de governança, né, de boas práticas e políticas internas, revisão de documentos, né, termos de uso, políticas de privacidade, relatórios de impacto, que é uma das exigências da LGPD, a elaboração desses relatórios de impacto. E, por fim, uma vez adequado, a empresa, né, ela tem que partir para a fase também do monitoramento. Então, eu já identifiquei quais dados são tratados, eu já fiz adequação, ajustei documentos, ajustei política, e aí eu tenho que assegurar que as regras da LGPD estão sendo cumpridas, né, que de fato o tratamento desses dados está sendo adequado às regras da LGPD. Então, tem essa parte mesmo de monitoramento, que é fazer um plano constante de revisão dos procedimentos, estruturação de processos para gestão de respostas, incidentes, gerenciar e reportar violações, e aqui a criação, por exemplo, de um canal de comunicação é importante, treinamentos e formações constantes. Então, todas as pessoas que são admitidas, né, os novos contratados, já entrarem e participarem desse processo, desse treinamento, para eles aprenderem quais são as políticas e procedimentos adotados pelo empregador, e realmente um procedimento de formação constante, né, de renovar aí esses treinamentos periódicos dos empregados e colaboradores. Muito obrigada, Fernanda, Fábio, mais uma vez. A gente tem aqui algumas perguntas, eu vou direcionar. Teve a pergunta da Luciana Avena. Obrigada, viu, Luciana? Em relação à apresentação do Fábio, onde comentou sobre a eliminação dos dados, meu questionamento é: como assegurar a empresa que detém tais dados acerca dessa eliminação para desobrigá-la quanto ao dever de armazenamento? Fábio. Acho que, primeiro, se você tem dever de armazenamento, você não deve eliminar, né? O que a lei fala é: você só pode eliminar dados, primeiro, se for uma determinação da autoridade, né? Se tiver, por exemplo, lá uma violação disposta na lei, uma comunicação do titular dos dados, né? Digamos que o titular pede a eliminação de seus dados lá, que foram dados com consentimento, mas ainda assim, se você tem um dever de guardar esses dados, você tem que atingir aí o período de tratamento, né, que a gente chama, ou a finalidade do tratamento, para então apagá-los. E essa seria uma ressalva aí da lei para esses casos. Naturalmente, se não for um dever de fato legal de você guardar esses dados,
você não teria justificativa para mantê-los, né? Então, se de fato não tem o dever de guardar, você tem que eliminar esses dados. A lei não fala qual seria a prova de fato para você demonstrar ali que eliminou, mas estaria eventualmente sujeito a alguma auditoria aí da autoridade. E se você não elimina, a lei sempre faculta você a anonimizar esses dados. Né? Então, você poderia ter ali anonimizados os dados para uso aí numa pesquisa, para saber o produto aí, eventualmente direcionar que tipo de cliente comprava o que. Esses dados aí daquele cliente específico ou do consumidor poderia ser anonimizado, você apagando o nome, todos os dados que possam identificá-lo, né, para você utilizar os demais, né, de gênero, idade, o que for, algo nesse sentido. Mas se você tem, de novo, o dever de guardar, em tese, você não deveria pagar. Ótimo, obrigada, Fábio. Acho que essa sua resposta vai de encontro também à pergunta da Natália, em relação ao PPRA e o PCMSO. Todos os documentos trabalhistas, como a Fernanda colocou, pelas questões relacionadas à prescrição dos direitos trabalhistas daquele empregado ou daquele prestador de serviço, eles têm um prazo de guarda necessária para que haja possibilidade de ser apresentada uma defesa, um esclarecimento. Esses documentos que você mencionou, Natália, de fato, tem essa exigência legal, até por conta da legislação previdenciária, em que existe uma discussão acerca dos 5 a dos 10 anos, né, do prazo para apresentação de questionamento, mas de fato são 10 anos e entram aí nessa mesma regra em relação à obrigação ou não de armazenamento e descarte que o Fábio mencionou. Um pouco antes, só respondendo aqui ao Rafael, obrigada, Rafael. O webinar ficará disponível a gravação dela de forma integral e os slides também ficarão disponíveis, tá? No site da Câmara Japonesa. Em relação à pergunta da Yara Leal, Fernanda, por favor, se você puder ajudar. A dúvida é, se a empresa quiser agir com total transparência, de forma a incentivar um ambiente confortável e justo para todos os seus colaboradores, pode deixar público o salário de todos os empregados, CLT? E como ficam as informações inseridas na intranet das empresas, como, por exemplo, foto, número de celular, data de aniversário? Yara, obrigada pela pergunta. Com relação aos salários, assim, nós entendemos que é um dado que não existe uma obrigatoriedade de divulgação dentro da empresa, né, dos salários de cada empregado, tornar pública essa informação. Então, a nossa recomendação nesse caso seria a adoção mesmo de uma política de cargos e salários com a indicação dos valores referentes a cada posição, né, valores mínimos e máximos, mas essa divulgação de dados envolvendo salários dos empregados, ela poderia causar um certo constrangimento, enfim, um descontentamento, por se tratar de um dado que não é um dado sensível, né, mas é um dado que as pessoas não gostam de divulgar. Então, acho que a gente recomendaria mesmo uma política mais objetiva, mas não a publicação, né, a manutenção, sei lá, na intranet dos salários de cada um dos colaboradores. Com relação à segunda pergunta, depende muito do documento. Por exemplo, o telefone da pessoa, o dado, telefone, é justificável que fique armazenado na rede, né, do escritório, com acesso a todos, até porque esse seu contato, né, esse seu telefone vai ser o meio de comunicação, o meio com que clientes e até outros colegas de trabalho possam entrar em contato com a pessoa quando ela não estiver no escritório, ou agora que nós estamos aí vivendo nessa pandemia, né, trabalho remoto é uma das formas de também entrar em contato com a pessoa. Então, não haveria problema de deixar disponibilizado o número de telefone, desde que, claro, o empregado seja comunicado, informado exatamente qual que vai ser o tratamento dado para essa informação, por telefone. Com relação a mês de nascimento, data de nascimento,
fotos, são realmente informações pessoais e que cabe realmente a cada empregado consentir ou não com a veiculação dessas informações. Então, não são informações que decorrem de uma obrigação contratual o armazenamento, né? Então, o empregador, ele não tem nenhuma lei ou até nem contrato de trabalho que determine que você deve manter ali na intranet o aniversário da pessoa. Alguns escritórios, algumas empresas adotam como prática, né, todo mês de aniversariante, né, informar quem são os aniversariantes. Mas aí depende, tem gente que pode não gostar, né, não querer que as outras pessoas saibam que ele é aniversariante, e aí vai ficar realmente a critério de cada titular de dados consentir ou não com a transmissão dessas informações, enfim, guarda dessas informações. Na medida em que o consentimento é personalíssimo, né, é complicado às vezes a gente se manifestar. Tem gente que um dado que parece bobo ou não ter tanta importância, né, para algum empregado ou prestador pode ter muita. A gente recebeu mais uma pergunta aqui do Rinaldo. O fato de se utilizar um e-mail de um provedor internacional para receber dados pessoais caracteriza a transferência de dados internacionais na LGPD? O Fábio já até adiantou na apresentação dele um pouquinho do tema, mas você quer complementar, Fábio, por favor? A princípio, se esses dados, pelo fato aí se eles forem hospedados de alguma forma num ambiente de nuvem internacional, fora do Brasil, ainda que criptografado, com todas as seguranças, ele pode sim ser considerado, uma transferência internacional nesse caso. Então, acho que teria aí algum cuidado aí. Naturalmente, a gente ainda espera uma regulação mais específica aí da autoridade nacional quanto a esse ponto da transferência para o exterior, mas na letra fria da lei hoje lendo e segundo os princípios dela, sim, poderia ser considerado sim uma transferência internacional. Ótimo, muito obrigada, Fábio. Tem mais uma pergunta aqui. O Rinaldo só complementou que sim, estava hospedado fora do Brasil. Bom, gente, vamos respeitando o nosso tempo regulamentar, quase travado, sem querer. A gente gostaria de agradecer, nós do Madrona Advogados, mais uma vez a Câmara, e a todos os convidados, todos os presentes aqui que puderam ajudar nessa discussão. Acho que é um tema que ainda vai demandar muito do judiciário, né, em todos os aspectos, como a gente viu aqui, e nas questões contratuais, nas relações cíveis de forma geral, nas relações de trabalho. Então, vamos acompanhando aí o que a jurisprudência traz em relação à LGPD. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada, Tchau, pessoal. boa tarde. Boa tarde a todos.